Olá, eu sou a Maria Eduarda e o tema de hoje é Brasil, terra de quem e para quem? A história de luta do homem pela terra. Movimentos pela terra na América Latina, coordenadora latino-americana de organizações del campo, CLOC, Via Campesina. Nós iremos passar sobre definição, origem, vínculos com o território e reflexões. Definição. O coordenador latino-americano das organizações se chama Via Campesina e também é conhecido como CLOC-BC. É um espaço continental de articulação política que reúne organizações e movimentos sociais do mundo rural, camponeses, trabalhadores sem terras, indígenas e afrodescendentes de todo o mundo, América Latina e Caribe. Foi fundado em 1994. Possui 115 organizações distribuídas em 18 países, como um todo. O CLOC-BC configura uma experiência inédita de organizações sociopolíticas das classes subalternas que residem ao capital das amplas paisagens rurais latino-americanas. Origem. A Constituição Formal da CLOC-BC foi dada em 1994, quando foi realizado seu primeiro congresso em Lima, no Peru. A relevância daquele ano para as classes populares latino-americanas em suas organizações de base manifestou-se tanto no levante zapatista em Chiapas, no México, quanto no segundo levante indígena, no Equador. Ao tempo que se passaram as marchas dos cocaleiros na Bolívia e as manifestações pela reforma agrária no Paraguai, Guatemala e Brasil. A rigor, os processos de configuração inicial da CLOC-BC está relacionado com a experiência da campanha continental dos 500 anos de resistência indígena, negra e popular. Surgiu nos quadros das contra-celebrações do 5º centenário de colonizações e desapropriações, de 1492, tendo este um novo antecedente de articulação e reunificação de movimentos e sujeitos populares de todo o continente. Durante o período de convergência, que vai de 1892 a 1992, a campanha dos 500 anos marcou uma virada que se diz respeito à concepção fragmentada das lutas sociais latino-americanas. Entre outras coisas, a implantação de núcleos de articulação unitária formados por negros, indígenas, camponeses, afrodescendentes e trabalhadores rurais. Antecipou as potencialidades de um bloco de poder forjado de baixo para cima. O CLOC-BC emergiu desse processo mostrando um transbordamento de experiências de resistência e movimento em direção às novas formas de ofensiva popular, para as quais a referida regionalização da disputa agrária foi organicamente distribuída entre América do Norte, América Central, Caribe, região andina e Cone do Sul. Mesmo sendo colocada em sua incógnita, as instituições que davam sustentação à universidade na diversificação. O reencontro de duas árvores emblemáticas dos povos originários, a águia do norte com o côndor do sul, com o círculo interno banhado pelas cores do arco-íris dentro do mapa das Américas. Desde as suas origens, a luta do CLOC-BC foi imediatamente articulada com a proposta que, já em maio de 1993, em Montbelge, 46 representantes de organizações de camponeses, pequenos agricultores, povos indígenas e trabalhadores do campo de várias regiões do mundo haviam criado com o nome de Via Campesina, AVC. Os limiares da CV referem-se à década de 1980, período em que várias organizações territoriais formaram espaços mais amplos de resistência rural. É o caso da Coordenadoria Campesina Europeia, a CPE, da Associação de Organizações Agrárias da América Central, a ASCOT, e, nesse sentido, posteriormente da mesma coordenadora latino-americana de organizações rurais, a CLOC, na América Latina. Finalmente, é em abril de 1996, quando o CLOC entrou formalmente na Via Campesina, já em sua segunda reunião continental, realizada em Brasília em 1997, o coordenador assume uma agenda global alternativa que pretende atuar na acelerada penetração territorial do capital estrangeiro. Os tratados de livre comércio, que minou o esforço produtivo dos povos, a transferência acelerada de recursos naturais, a onda de privatizações e a introdução de políticas de ajuste que jogaram milhões de trabalhadores na rua. Vínculos com o território, sujeitos e estratégias de luta.
A Via Campesina articula movimentos sociais camponeses na Europa Ocidental e Oriental, Nordeste e Sudeste Asiático, América do Norte, Caribe, América Central, América do Sul e África. No marco desse agitamento global, o CLOC-BC se insere em uma vasta trajetória de resistências, lutas territoriais com vistas e uma reforma agrária abrangente e popular na região. Sob, sob o lema Globalizemos a luta, globalizemos a esperança. O campesinato latino-americano encontrou a partir da CLOC-BC um espaço mundial de confluência, tornando-se assim o BC uma voz autorizada de milhões de camponeses indígenas em luta pela terra e em defesa pelos direitos dos camponeses. Com o resultado desse trabalho de articulação territorial, uma das primeiras disputas do CLOC e da VC é a escala global, que passou pela incorporação do conceito de soberania alimentar em resposta à crise alimentar global. Com base nisso, as Organizações das Nações Unidas pela Agricultura e Alimentação, a FAO, modificaria sua posição inicial de propor apenas a agricultura industrial e cooperativa para acabar com a fome e passaria a declarar em 2014 o Ano Internacional da Agricultura Familiar, reivindicando o camponês e a agricultura familiar como um componente fundamental das alternativas para enfrentar a crise civilizacional. Ao assumir caráter plural, o CLOC adotou a praxis autônoma, ajustada a um método baseado no diálogo e do conhecimento e da democracia de base, em sintonia com uma onda de movimentos sociais surgida naqueles anos, entre os quais se contam o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, do Brasil, membro e fundador da CLOC-BC. Segundo Roussel, podemos dizer que suas organizações incluem identidades camponesas focadas no trabalho agrícola, em unidades familiares e comunitárias. Povos indígenas, cujas lutas centrais remetem à defesa autônoma de seus territórios e comunidades. E mais, identificações tribunal proletário rural, principalmente famílias sem terra que se organizam para ocupar territórios e especificam formas de sindicação. A estratégia territorial da CLOC-BC consolidou-se nesses 27 anos de luta. Em outros aspectos, a coordenadora tem crescido no desenvolvimento de escolas de formação política nacional, regional e continental, fortalecendo lideranças camponesas de toda a América Latina. O resultado desse processo foram centros de formação em agroecologia em todas as regiões, bem como os institutos latino-americanos da agroecologia, a IALA. Reflexões. A conformação orgânica da CLOC-BC é atravessada pelas mudanças de uma nova ruralidade, que a liberação econômica e a abertura comercial produziram na região. O campesinato, como categoria política, é uma tensão de identidade e classe social, ou melhor, uma complementaridade na luta pelos caminhos alternativos no exercício do poder político e no desenvolvimento de uma forma persistente de luta pela terra. Assim, o CLOC-BC tem conseguido se comportar como a expressão de um novo, antigo movimento social rural continental, que tem fortalecido, entre outras coisas, a construção do Fórum Social Mundial, como o realinhamento da resistência popular e a articulação de uma nova agência de camponeses de direitos em escala global, e especificamente do não a álcool, um novo processo aberto do continente desde o início do século XXI. O diálogo com os governos progressistas apoiando os processos de integração popular. São diversas dinâmicas de resolução de conflitos sociais inerentes à assimilação do neoliberalismo em território latino-americano. Porém, assim como o capital se alinha em sua crise, também estamos testemunhando a reconfiguração do mundo do trabalho agrícola como um todo. Por isso, consideramos que a teoria social e a militância política crítica devem olhar atentamente para as disputas rurais recentes, como uma tábua de salvação pela qual se a estrutura de expansão do capital. Na América Latina, camponeses indígenas fazem para si uma experiência de luta política, articulando-se em torno do CLOC-BC, transbordando qualquer prescrição teológica fechada e abrindo-se para exercício de poder. A consolidação do latifúndio e a persistência colonial dos modernos estados nacionais latino-americanos do marco traz uma nova matriz produtiva capitalista. Condensam a história da luta de classe que tecem o reverso do colonialismo, do capitalismo e do patriarcado.
Por essas razões, o lugar social assumido pelos colonizadores encontrou limite de sujeição nas formas de organização subalterna e revoltas de povos indígenas, afrodescendentes, mestiços, primeiros e de camponeses, índios mais recentemente. Considerando que são os movimentos camponeses e indígenas latino-americanos que apresentam uma série de elementos que reconstituem os problemas sociais da colonização e do capitalismo. Portanto, a apropriação social do território, como ocupação de espaço e redefinição de experiências comunitárias em articulações contra-homogênicas em nível continental, tem permitido colocar no centro o problema dos sujeitos subordinados e suas formas de resistência, das preocupações que são apresentadas às ciências sociais. Isso confere ao CLOC-VC um tempero relevante ao propor articulações políticas consistentes diante das realidades diversas. Uma vez que o fluxo do capital molda as preferências e modos de expansão característicos do capitalismo, ele está no campo onde emergem muitas das discussões sobre o vínculo entre o político e o social, a partir de uma localização geoespacial da plataforma, do Estado e do enfrentamento das múltiplas ameaças contra os habitantes do meio rural. Em todo caso, considero que existe resistência localizadas que fazem do espaço constituído pela CLOC uma disputa política constante das periferias rurais da nossa América. E é a configuração de paisagens de resistência ao capital camponês e indígenas protege suas lutas em uma temporalidade de resistência, juntamente na dinâmica de práticas produtivas, educacionais e cooperativas organizadas.